Pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre os motores VR6 do grupo Volkswagen. São motores que foram projetados no finalzinho dos anos 80 e foi lançado em 91 no Passat. Aquele Passat que veio importado aqui para o Brasil com esse motor VR6, o primeiro, que chegou aqui no país. Então, o que a Volkswagen estava pretendendo na época? Na época, ela queria um motor para colocar na transversal no carro, para o carro não ficar com aquela frente muito grande. Queria que o carro fosse tração dianteira. E na época os motores turbo ainda não eram uma realidade, né? O downsizing ainda não era uma realidade. Até existiam motores turbos, 4 cilindros na época, mas não eram motores confiáveis como são hoje. Então a Volkswagen, ela pensou o seguinte: eu preciso de um motor compacto e de 6 cilindros, né, para dar uma potência que ela queria na época. Esses motores na primeira leva veio com 170 cavalos no primeiro 2.8 VR6 12 válvulas. Então, o que ela pensou? Eu vou fazer um motor compacto, né? Então foi esse o ponto de partida. Eu preciso de um motor para ficar na transversal, de um carro de tração dianteira e que tenha 6 cilindros para ter uma potência desejável para um carro como o Passat na época. Então, a engenharia da Volkswagen quebrou a cabeça e que eles chegaram a uma conclusão que eles fizeram um motor em V. O que eles pensaram? Se a gente colocar um motor em V na transversal, como muitos faziam na época, a dianteira do carro fica muito comprida, né? Porque o motor em V, ele tem aquelas bancadas do V, né? Você coloca ele na transversal, então a frente do carro fica comprida, né? E aí tem uma distribuição de massa, né, que não fica muito favorável no carro, né? A frente do carro fica muito pesada, né? Então eles pensaram assim, vamos fazer um motor V6 compacto, né? Então foi aí que eles chegaram nessa ideia de fazer o VR6. VR significa motor em V em linha, né? Vem do alemão, né? O V e o R, né, em palavras alemãs, mas a tradução seria motor em V em linha, né? Como que você fala para você, nossa, mas como um motor em V em linha, né? Ele une as duas coisas, um motor em V e um motor em linha. Ele é um motor que o bloco, dentro do bloco, tem as distribuições dos pistões são em V, mas é um V com uma abertura bem pequena. Esses motores tiveram uma abertura de 10 graus e meios a 15 graus. Então tem motor que é 15 graus, tem motor que é 10 graus e meios. Os primeiros, se eu não estou enganado, eram 15 graus. Então eles usavam um único cabeçote, né, e um único bloco. Então você olhando externamente para ele, você via que era um motor muito parecido com o 6 em linha. Só que ele era mais compacto, ele era menor. Ele lembrava mais visualmente o motor 4 em linha, né, pelo tamanho. Né? Mas não, internamente ele tinha um V, mas era uma abertura muito pequena. Então a engenharia da Volkswagen conseguiu colocar tudo isso dentro de um único bloco e de um único cabeçote. Então essa foi a sacada, né, dos engenheiros da marca. E assim a Volkswagen conseguiu fazer o que ela queria. Ela colocou o motor na transversal para um carro de tração dianteira, como foi o Passat. Por que eu estou falando do Passat? Porque foi o primeiro carro que ganhou esse motor, né, em 91. E foi também o carro que chegou aqui no Brasil com esse motor. Esse motor ele não é muito conhecido aqui no Brasil, né? Ele foi importado, né? Os carros que chegaram com esses motores aqui no Brasil eram importados, tanto da Volkswagen quanto da Audi, e não venderam muitas unidades. Então é muito raro a gente ver esses motores hoje em dia no Brasil. A gente ainda acha, tem alguns rodando, né? Outros em ferro velho, mas ainda tem. Mas não é um motor que ficou muito popular aqui no país, diferente da Europa. Esses motores eles fizeram muito sucesso na Europa e em alguns outros lugares do mundo, né? Então eles são muito populares lá fora. Então até hoje tem muita gente que prepara esses motores, turbina esses motores, né? Esses motores eles nunca saíram turbinados de fábrica. Todas as versões, até a última versão, a 3.6, que é essa da foto, de 2010, nunca teve turbo. Então eles sempre foram aspirados, né? Então lá fora esse motor é muito popular, o pessoal prepara ele, turbina, forja, põe intercooler, e dois turbo, enfim. Faz muita coisa com esses motores. Mas aqui no Brasil
É muito raro a gente ver eles. Esses motores têm uma característica muito interessante que é o ronco deles, né? O barulho desses motores. Por ele ser 6 cilindros, já tem um ronco diferente do 4, né? Mais gostoso de ouvir, né? Mas esse motor ele é diferente do V6, né? Ele funciona como se fosse em linha a ordem de ignição dos pistões. Então ele solta um ronco bem interessante. Lembra até motor 5 cilindros ou um V10. É uma mistura ali. Não parece um 6 cilindros, parece um 5 ou um V10. É bem interessante o ronco desses motores. Aqui está escrito V6, mas não é um V6, é um VR6. Eu não sei porque nas últimas unidades a Volkswagen abandonou o nome VR, passou a usar só V. Então não usava mais a nomenclatura VR nos últimos, né? Esse aqui é um VR6 3.6 de injeção direta. Ele parou de ser fabricado em 2010, ele chegou a ter 300 cavalos nessa versão, mas era aspirado, não era turbo, né? E a Volkswagen abandonou a nomenclatura VR e começou a usar só V. E esses motores equiparam vários carros da marca, né? Equipou Audi, equipou Porsche, aquela primeira geração da Porsche Cayenne, quando vinha com 6 cilindros, apesar de estar escrito V6 lá, era esse VR6 3.6. O Touareg também, que compartilhava a plataforma com o Cayenne de primeira geração, e até hoje compartilha, mas naquela época usava esse VR6 3.6, né? Aqui no Brasil veio no Passat CC também, esse VR6 3.6. Alguns Audi usaram também esse motor, o Q7, né? Então também tinha na Audi o A4, alguns, né? Tinha na versão 3.2 também. O que mais que tinha esse motor aqui? Tinha alguns Golfs usaram, mas aqui no Brasil só veio uma leva de Golf, o Golf 4. Era o GTI VR6, acho que vieram 100 unidades para o Brasil, se eu não estou enganado. Só que não era esse aqui, o 3.6. O que veio no Golf era o 3.2 e não era de injeção direta, era de injeção indireta. E ele tinha um pouco menos de potência. Eu acho que era 200 cavalos no Golf. Se eu não estou enganado é isso, era 200 cavalos no VR6 do Golf, o 3.2. Então é isso, a história desses motores no Brasil é essa, né? Eles vieram nesses carros importados e venderam muito pouco, né? Então, mas tá aqui, uma foto de um cofre de um motor com VR6 de última geração, né, antes de ser descontinuado. Então vamos ver outra foto. Aqui a gente tem uma foto da primeira geração. Como que eu sei? Pelo distribuidor. Olha aqui, atrás do motor, tá, pra gente ver que ele usa um trem de engrenagem por corrente, né? Tá aqui a corrente, né, que toca os comandos de válvula. Ele usa duplo comando de válvula. Aqui tá o DOHC, o D de dual, né? De 2, então ele usa duplo comando, mesmo tendo somente 2 válvulas por cilindro na primeira geração, ele já usava duplo comando, por causa dos 6 cilindros, né, com o V estreito, então tinha que ter 2, né, não tinha como ser um só. E eu sei que é da primeira geração por ter distribuidor. Olha o distribuidor aqui sendo tocado pelo comando de válvulas. Ó. Um dos comandos tocava o distribuidor, neste caso aqui é o de admissão. O comando de admissão tocava o distribuidor. O que eu estou vendo aqui é que esse aqui, deixa eu ver, não está certo. Tá vendo? São 3 cabos de vela que vêm para esse lado e 3 cabos de vela que vai para o outro lado. No caso das velas, lembra o motor V6, porque você tem 3 velas de um lado e 3 velas do lado do escapamento. Você tem 3 velas junto com o coletor de admissão, você tem 3 velas do lado do coletor de escapamento. Então, neste ponto das velas, lembra o motor V6. Né? Não teve como colocar as velas todas de um lado só, né? Não tinha como acessar os pistões mais lá de dentro, colocando tudo de um lado só. Então, eles colocaram 3 de um lado, 3 do outro. Perfeito. Então, visualmente, a gente olha os cabos de vela, lembra mais um motor em V, né? Mas ele só tem um cabeçote. Então tá aí o distribuidor, aqui a gente consegue ver o cavalete, né, da válvula termostática, os sensores de temperatura, né, 3, né, um excesso aqui, né. Aqui essas bocais aqui onde vem a mangueira e vai a água do radiador, né, o que vem com a água fria e o que vai com a água quente de volta para o radiador, é todo na lateral aqui do motor, tem aquele tubo que liga lá com a bomba de água, tudo isso a gente vai ver melhor em outras fotos. É um motor confiável, né? Tem corrente aqui, distribuição são 2 correntes, não usava mais correia dentada.
que mais que a gente consegue ver nesta foto? Nessa foto era mais para ver que ele começou com o distribuidor, né, usando o distribuidor, depois a gente vai ver mais para frente que ele abandonou o distribuidor, passou a usar aquele transformador, aquela bobina encapsulada, né, tipo transformador. E depois, no final, ele já usava bobinas individuais para cada vela em cima do cabeçote, como são os motores atuais hoje em dia. Então, na última geração do 3.2, do 2.8 e do 3.6, né, de 2000 e tanto para frente, eles já usavam bobinas individuais. E já no final dos anos 90 ele já não usava também mais transformador. Lá por 96 já foi aposentado esse distribuidor e já passou a usar transformador. Ele teve versões 2.8 e 2.9 na primeira geração. O 2.9 só rodou na Europa. Então o 2.9 só encontrava lá na Europa, ele tinha um pouquinho mais de potência, ele tinha por volta de 190 cavalos, enquanto o 2.8 tinha 170. Então o motor que era exportado tanto para o Brasil quanto para o resto do mundo era o 2.8, né? Então o Passat que chegou aqui no país primeiramente com esse motor, ele vinha com 2.8, 170 cavalos. Tanto o Passat Sedan quanto o Variant veio com esse motor. Que mais que eu posso falar sobre essa foto? A gente consegue ver um pouquinho dos pistões, né, como que vocês estão em ver, mas a gente vai ver isso melhor também em outra foto. Essa foto era mais para a gente ver que ele usou distribuidor, como eu falei, transformador e no final bobinas individuais. Aqui a gente tem de novo um 3.6 de última geração. Dá para a gente ver a correia de acessórios como que é na frente do motor. Essa aqui é a polia da bomba de água. Então a bomba de água desses motores sempre é tocada pela correia de acessórios. Então a polia do virabrequim, está aqui a polia que tem aquela massa de absorver vibração. Tem a correia de acessórios que toca a bomba de água, que é um tensor de mola, né? Aquele que tem uma mola aqui dentro que tensiona a correia. Toca o alternador e aqui embaixo o compressor do ar-condicionado e tem mais 2 tensores de encosto. Então está faltando a bomba da direção hidráulica. Esses últimos já usavam direção elétrica ou eletrohidráulica. Então a correia de acessórios não tocava a bomba hidráulica. Então não tem a bomba hidráulica aqui, mas tem motor VR6, os primeiros, que tem a bomba hidráulica. Ela vem embaixo do compressor do ar-condicionado. Então mais aqui embaixo vem a bomba hidráulica, né, da direção hidráulica. Também vai ter melhor isso em outra foto. Então a gente consegue ver aqui o alternador, né, consegue ver bem essa dianteira, essa aqui é a frente do motor, né. Aqui é a tampa de abastecimento de óleo, né, onde coloca o óleo. Aqui é o coletor de admissão, ó, né, em plástico. Os primeiros não eram em plástico, né, eram em alumínio. Aí depois, com a evolução, esses motores eles ficaram em produção durante 20 anos, né? Então durante esses 20 anos eles tiveram evoluções, né? Então o coletor deixou de ser de metal e passou a ser de plástico. Então aqui é um de plástico de última geração, esse aqui é um 3.6. A tampa das válvulas também passou a ser de plástico na última geração, os primeiros eram também de alumínio. O cabeçote é de alumínio, o bloco é de ferro. O cárter é de alumínio, mas o bloco sempre foi ferro fundido, né? Então tá aí. Essa foto é pra gente ver bem como que era a correia de acessórios, né? E quando tinha a bomba da direção hidráulica era mais aqui embaixo. Aqui a gente tem uma foto de um bloco, só que ele está recortado, né? Nem é uma foto, né? É uma ilustração. E a gente consegue ver como que é o V, né? Como que o motor é. Então é um motor, um bloco em linha, né? Só que os cilindros, né? Eles estão com um pequeno V aqui que chega até no máximo de 15 graus. Como eu falei, tem motor que é 15, acho que são os primeiros, e depois foi diminuído para 10,5. Então tá aí. Então ó, a gente consegue ver que é uma inclinação bem pequenininha. Então conseguiu compactar os cilindros, né? Você conseguiu colocar 3 cilindros no motor que é um pouquinho maior que um motor 4 cilindros, né? É bem interessante isso, né? Essa tubulação interna aqui é de retorno de óleo lá do respiro. Aquele respiro fica na tampa das válvulas que separa o óleo do vapor, depois escorre por aqui, por dentro lá para o cárter, né? Então essa galeria aqui. Isso só tem nos mais novos, né? Nos primeiros não tinha isso, né? Não tinha essa lateral aqui no bloco. Aqui é onde vai a bomba de água, nessa carcaça interna aqui. Aqui é onde vai um tubo que vem aqui atrás e liga na carcaça da válvula termostática. E aqui atrás é onde vem o trem de engrenagem, né, que a gente vai ver melhor em outras fotos. Então essa foto era para a gente ver como que a abertura do V é bem pequenininha, né? Então essa foi a sacada dos engenheiros, né? Vamos fazer um V
com uma abertura bem pequena, a gente consegue compactar todos os cilindros num bloco só, usando um cabeçote só. Isso é bem interessante porque depois, no futuro, eles fizeram os motores em W, né? Os famosos W da Volkswagen, né? Que é usado até no Bugatti Chiron, Veyron, né? Aquele W16. O que é os W? São dois, é um motor em V, onde cada lateral do V, bloco do V, é um VR, né? Então, por exemplo, o motor do Chiron, ele tem uma lateral que é um VR8 e outra lateral que é um outro VR8, e aí dá o W16, né? 8.0, famoso, de 1.500 cavalos. Então, o VR6 ele foi muito importante para o grupo porque ele que deu origem aos motores em W, né? Que são usados até hoje pela Volkswagen nos seus carros mais caros, né? Na Bentley, na Bugatti, nesses carros onde custam muito caro, né? Então, olha a importância dos motores VR, né? Então tá aí o bloco. Também existiram o VR5, né? A Volkswagen também fez um motor mais compacto que o VR6, com um cilindro a menos, 5 cilindros, e chamou de VR5. Ele era um pouquinho mais fraco, né? Mas aqui no Brasil ele não chegou aqui, né? Em nenhum tipo de carro, né? Então a gente não tem ele rodando aqui no país, né? Então eu nem vou falar sobre ele, mas existiu o VR5. Então aqui de novo a gente tem um VR6 3.6 de última geração, só que ele está todo é uma ilustração tudo retirado, né? Aqui a gente consegue ver o trocador de óleo, né? Essa peça aqui é aquela peça onde tem várias chapinhas de metais que trocam o calor do óleo. Como eu falei, esses motores nunca foram turbo, né? Nunca tiveram variação turbo, mas tem trocador de óleo, né? Antes de ir para o filtro de óleo. Por que isso? Porque esses motores, como eles são 6 cilindros, e esses 6 cilindros estão bem compactados num único bloco, num único cabeçote, eles esquentavam muito. Então eles precisavam de um sistema de refrigeração bem eficiente, tanto do líquido de arrefecimento, né, da água, quanto também do óleo. Então ele tinha trocador de calor do óleo, mesmo não sendo turbo, né? Por ser bem compacto, ele esquentava bastante. Então precisava resfriar o óleo. Então eles têm esse trocador de calor do óleo, ficava aqui na lateral junto ao filtro. Os filtros não era tipo refil, mas esse último aqui já era aquele filtro tipo refil. Você só troca o elemento, né? Mas os primeiros não, você trocava todo o filtro. Então, como eu falei, esses motores eles foram evoluindo, né? Com o tempo, né? Então tiveram pequenas modificações, desde o primeiro até o último. Esse aqui, por exemplo, ó, já usa injeção direta, aquele tipo de injeção que vai dentro da câmara de combustão. Então tá aqui as duas bancadas de bico, né? 3 e 3. Esse aqui os bicos são mais longos para chegar nos pistões que estão do outro lado, né? Ó, a tampa de plástico, do outro lado lá é o coletor de escapamento. Então esse motor ele usa de uma lateral o coletor de admissão e da outra lateral o coletor de escapamento. Então por dentro do cabeçote tem galerias que levam a admissão deste lado para o cilindro que está lá do outro lado e também o escape desse aí que está desse lado para o coletor que está lá do outro lado. Então esse cabeçote ele tem galerias que atravessam todo eles, tanto de admissão quanto de escape. Esses últimos já tinham duplo variador do comando, né, do tempo do comando, tempo de abertura, está aqui, ó. Eles eram acionados por pressão de óleo, então tem as solenoides que liberavam a passagem do óleo, né, e os sensores também, né, cada uma tem o seu sensor. Então tá aí, vamos ver outra foto. Aqui um bloco, deixa eu dar um zoom aqui. Então tá aí o bloco, esse aqui é um bloco de primeira geração, eu sei pelas galerias de água. É a primeira geração, que é dessa forma aqui, as outras já mudam. Então esse aqui é um de primeira geração, vamos pensar que é um 2.8, pode ser 2.8 ou 2.9. O que muda do 2.8 para o 2.9? Diâmetro de pistão. O 2.8 usa pistão de 81 mm, o 2.9 de 82. Então são pequenas diferenças, né? Mas aqui no Brasil só teve o 2.8, então vamos falar do 2.8. Então tá aí. Aqui onde vai o filtro de óleo, mais aqui embaixo, ó, ele vai rosqueado aqui. E aqui onde vem o trocador de calor, né? Onde passa as mangueiras, né? Para trocar o calor do óleo, né? Então vem uma peça aqui onde vem aquele trocador de calor, né? E aí vem mangueiras, né? Com líquido de arrefecimento. Tem até um tubinho aqui onde vem uma mangueira, né? Para trocar o calor do óleo. Então fica bem próximo ao filtro aqui. Aqui é a bomba de água, onde ela vai aqui dentro, né? Aqui é o espaço no bloco onde vai a bomba de água. E aqui onde vai o cano, né? Vem um cano, tudo nessa lateral até aqui atrás, na carcaça da válvula termostática. O que mais que a gente consegue ver? A corrente, ó,
né? A corrente sobe por dentro do bloco e entra no cabeçote pela traseira do motor. Então era um trem de engrenagens traseiro, né? Era diferente da época, tudo era tocado pela frente. Esse motor não, já usava um trem de engrenagens traseiro. Aqui tá os pistões, a gente consegue ver que ele tem um ressalto na cabeça dele, a parte onde faceia com o cabeçote, né? Já nesse cantinho aqui não tinha problema de encostar na válvula. Essa primeira geração era 2 válvulas por cilindro, né? Então eles conseguiam fazer bem reto aqui, bem faceado com o cabeçote, sem medo, né, de pegar na válvula, né? Porque as válvulas estavam mais aqui ao centro do pistão. E como ele vinha inclinado, era uma solução deles fazer dessa forma, né, para ajudar na hora da combustão, né, para o pistão descer naquela forma de V, né? O que mais que a gente consegue ver nessa lateral? O cárter lá embaixo, né? Então é isso. Vamos ver outra foto. Olhando por cima, primeira geração também, pelas galerias de água aqui. Esse aqui está com pistões forjados, né? Como eu falei, esses motores são preparados lá fora. É muito comum você ver esses motores turbinados, preparados, forjados. Então esse aqui, ele é um 2.8 forjado, né? A gente vê pelos pistões. Então a gente vê como que é um motor compacto, né? Acho que era só isso que dava para ver nessa foto. Tá. Aqui já é um motor de segunda geração, vamos falar segunda geração, já é o 24 válvulas, né? Não é o 12, é o 4 válvulas por cilindro. A gente já consegue ver até pelo pistão, né? Pelas cavas nos pistões, né? Para não pegar nas válvulas. Olha como é diferente as passagens de água, apesar de elas estarem exatamente no mesmo lugar, já tem diferença, né? Dos 24 válvulas, né? E os pistões também mudam, né? A taxa de compressão vai mudando também. A primeira geração vinha com uma taxa de 10 para 1. Aí o primeiro 24 válvulas já aumentou para 11 para 1. E os últimos 3.6, 3.2 de injeção direta já tinha taxa de 12 para 1. Eles sempre rodavam na gasolina, né? Então eles tiveram esse aumento de taxa, né, com o passar do tempo, né, quando eles foram evoluindo, né? Então tá aí a diferença de pistão, né, do primeira geração vamos falar 12 válvulas por 24 válvulas. Então esse aqui é o 24 válvulas. E o bloco muda também, como eu falei. Aqui a gente olhando o VR6 por baixo, então a gente vê que o virabrequim dele é bem fininho, né? Porque, lógico, é um motor compacto e tem 6 cilindros, vão ter 6 bielas, vão ter que ter 6 colas de biela, tudo mais, né? Os mancais fixos também vão ter que ser 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ter que ser 7, né? Então, por baixo ele é um motor 6 cilindros em linha, só que bem compactado. Então o virabrequim é bem fino, os contrapesos são bem fininhos, né? É um virabrequim bem estranho de ver, porque ele é bem fininho, né? Ele é bem compactado, então os contrapesos dele são bem estreitos, bem fininhos, né? A gente consegue ver a roda fônica, já é um motor de injeção eletrônica desde lá de 91. Então ele tem a roda fônica, né? Onde vai aquele sensor, não dá para ver o sensor, mas vem um sensor aqui na lateral do bloco, que mede a posição do virabrequim, né? E aqui é onde está a corrente que vai fazer a distribuição lá dos comandos, ó. A corrente de sincronismo aqui, ó. E aqui atrás é onde vai preso o volante do motor, aqui atrás do virabrequim. Então, como eu falei, ele tem o trem de engrenagem traseiro e também a roda fônica dele é daquele tipo que faz parte do virabrequim, né? Aqui no Brasil era mais comum a Volkswagen usar a roda fônica no retentor traseiro, né? Também era atrás, mas fazia parte do retentor. E alguns motores da Volkswagen ela usa no próprio virabrequim, que é o caso dos VR6. Essas galerias aqui é onde entra a bomba de óleo, né? Onde a bomba de óleo pressuriza o óleo para dentro do bloco, do cabeçote. Então tá aqui. Só que aqui está sem a bomba de óleo, né? A gente vai ver a bomba de óleo em outra foto. Então aqui é a dianteira do motor, aqui é onde vai, esse parafuso aqui é onde vai presa a polia lá da correia de acessórios, que toca tudo que eu mostrei naquela foto passada. Então tá, aqui estamos vendo o motor por baixo. Vamos ver outra foto. Aqui, os comandos, né? Esse aqui é um 12 válvulas. Tocado por corrente, né? As engrenagens. Essa aqui provavelmente toca o distribuidor, por isso que está com
esses dentes aqui, né? Onde, eu acho que é onde vai encaixar o distribuidor. Tá mostrando essas setinhas aqui os pontos do motor, né? Então esse motor ele não precisava de nenhuma ferramenta especial. Só tinha uma ferramenta que eu estou lembrando que era para travar os comandos lá atrás para ele não movimentar. Mas era só isso. Mas para colocar a corrente era tudo no olho aqui. Então eu fazia umas marcação com tinta para facilitar a leitura, né? E colocava a corrente. São duas correntes, né? Você tem uma lá embaixo do virabrequim, mas a gente vai ver melhor em outra foto. Eu nem vou falar agora. A gente consegue ver até os lobbies do comando. Olha como que é acentuado, né? É um comando bem agressivo, se a gente for ver, né? Os bicos aqui, é uma flauta lateral, né? Com os bicos na lateral. Esse motor, como ele começou a ser fabricado em 91, era aqueles bicos mais antigos, gordinhos, né? Então os primeiros usavam esses bicos mais gordinhos, aí com o passar do tempo eles passaram a usar aqueles bicos de plástico mais fininhos, né? Mais comuns que a gente vê hoje em dia. E depois nos últimos vieram os bicos de injeção direta, aqueles compridos que entra dentro da câmara de combustão. Aqui embaixo a gente consegue ver a carcaça da válvula termostática, aqui parafusada aqui. Mais lá embaixo também. Então a parte de água do motor é toda aqui atrás, né, de entrada e saída. Que mais que a gente consegue ver? Essa foto era para ver mais como que é as engrenagens, né, dos comandos e como que é o ponto e tal, tudo mais. Aqui um cabeçote de um 12 válvulas olhando por cima. Ele ainda usava, né, em 91, no começo dos anos 90, como chama isso aqui? Fugiu agora na minha cabeça. Comando rola em cima dos tuchos hidráulicos, né? Então as válvulas estão aqui embaixo, né? E tem esse copinho, né, que é o tucho hidráulico. E o comando rola por cima dele, né? É um sistema mais antigo, né? Sofre mais desgaste, né? Mas tá aí como que era os primeiros, né? Então vamos ver. Deixa eu ver se dá pra ver alguma coisa diferente. Os parafusos que prendiam ele, né? Tinha um que era lá embaixo, um outro era mais aqui em cima que atravessava o cabeçote. Um lá embaixo, um mais aqui em cima, mas era por causa de que não tinha espaço para o coletor, né? Que tinha um parafuso aqui em cima, um lá embaixo, aqui em cima, um lá embaixo. E lá do outro lado é o de escapamento, né? Os prisioneiros lá do coletor de escapamento. Vamos ver outra. O mesmo cabeçote, só que sem os tuchos hidráulicos, né? A gente consegue ver as molas, né? Os pratinhos das molas aqui em cima com as travas, né? A válvula, né? Só que está sem os tuchos, né? Olha os parafusos que eu falei, né? Um prende lá embaixo, um aqui em cima, ele atravessa o cabeçote, ele prende o bloco. Isso aqui é a lateral do coletor de admissão, então esses são os dutos de admissão. Reparem que eles não têm uma geometria igual, né? Por exemplo, um é circular, aqui é circular, acessa o cilindro lá do outro lado, e aqui é oval, acessa o cilindro mais próximo. Então a circular atravessa o cabeçote até no cilindro do outro lado, e aqui é oval, pega o cilindro próximo aqui. Então sempre assim, a circular vai lá do outro lado e a oval pega esse aqui. Nos 24 válvulas muda um pouco isso, né? A geometria fica mais parecida, mas ainda tem uma pequena diferença, mas é bem sutil. Mas nos 12 válvulas você bate o olho e você vê que não é igual, né? Uma é redonda e a outra é oval. Então tá aí como que é, né? Os coletores de admissão, né? Os dutos de admissão. Mas cada cilindro tem o seu, né? Não tem nenhum tipo de compartilhamento de duto aqui. Então tem um bom fluxo. É um cabeçote que tem um bom fluxo. O que mais dá para ver? Acho que era só isso. Aqui já é o do 24 válvulas, né? Como eu falei, ó como que é os dutos, né? Como são mais parecidos, né? Só que esse lado aqui é o do escapamento, né? Pegou o lado do escapamento do 24 válvulas, né? Mas da admissão também é muito parecido com o escapamento. E no 12 válvulas muda. O de escapamento é diferente da admissão. No 24 válvulas são parecidos, né? Então aqui são de escapamento, são bem todos iguais, né? Não tem diferença. E na admissão também são bem parecidos. Aqui é onde vai um eixo que toca a bomba de óleo. A bomba de óleo vai aqui, tem um eixo aqui nessa tampinha que desce lá no cárter onde toca a bomba de óleo. E aqui tem um outro eixo que toca este eixo aqui.
e é tocado pelo trem de engrenagem. Então a bomba de óleo desses motores VR6 é tocado pelo trem de engrenagem, né, pela corrente. Essa tampa já é uma tampa mais moderna porque ela tem esse separador do óleo, né, do que é líquido, do que é vapor. Aqui dentro tem galerias que vão separando o líquido, né, só vai subindo o vapor até sair aqui e voltar na admissão, né, sai uma mangueira daqui e vai de volta na admissão. Então esse aqui é a tampa dos 24 válvulas, já tem isso. Na 12 válvulas tem, só que é um sistema mais antigo, né, mas também tem. Os buracos das velas, né? Os 24 válvulas já muda, né? Lembra que eu falei que nos 12 válvulas velas são 3 nesta lateral do escapamento e 3 lá na lateral da admissão? No 12 válvulas é assim. No 24 válvulas muda. As válvulas já vêm no centro. Válvula não, vela. Desculpa. As velas vêm no centro. Então teve 24 válvulas com velas com transformador e cabo, né? Trazendo aqui. E teve 24 válvulas com bobinas individuais, os últimos, né? Então tá aí. Um cabeçote 12 válvulas olhando por baixo, né? 2 válvulas por cilindro, vezes 6, 12, né? Então tá aí. Essas galerias parecem uma meia-lua de água, né? Por onde sobe a água. Essa aqui também do canto é água. A lateral da admissão, né? Como um é redondo e o outro é oval, como eu falei. As velas entram aqui, ó, tá vendo? Então, ó, você tem vela aqui e você tem vela desse lado. Então, são aquelas 3 dos 12 válvulas que vai daquele lado e as 3 que vêm deste lado. Diferente dos 24 válvulas que vêm ao centro, como eu mostrei na foto passada. Um cabeçote plano, né? Parece um cabeçote diesel olhando, né? Você fala assim, nossa, mas não é um cabeçote a gasolina? Plano desse jeito? Pois é, porque a câmara de combustão vai estar no pistão. É bem parecido com o motor diesel nesse ponto, que o cabeçote é plano, com a câmara de combustão no pistão. Então, uma das maiores sacadas desse motor está no pistão. Ele que faz a inclinação e é nele que contém a câmara de combustão. Então tá aí como que é o cabeçote. Aqui um cabeçote 24 válvulas, né? 4 válvulas por cilindro, com a vela ao centro. A vela ela vem um pouquinho inclinada para vir lá do meio, né? Essa aqui também vem assim, essa aqui assim, assim. Então para vir lá do centro, né? Então elas têm umas pequenas inclinações. Esse buraco é por onde sobe a corrente, né? Galeria de água, né? As galerias de água como é diferente, né? Já teve algum tipo de modificação. Aqui também é água. O água é só um alívio aqui, né? Para fazer, como que fala? Para refrigerar, né, o cabeçote. Então tá aí o 24 válvulas, né? As válvulas menores são de escapamento, as maiores de admissão. A gente olhando ele por baixo. E repara que ele já não é mais plano, igual o 12 válvulas. Ele já tem câmara de combustão no cabeçote. Então já tem uma diferença também em relação ao 12 válvulas, né? A câmara de combustão não é mais no pistão, já é no cabeçote. Também é um pouco no pistão, né? Esse aqui é eu vou voltar que eu esqueci de falar uma coisa da foto passada. Esse aqui é uma injeção direta. Tá vendo esse duto aqui? É aqui onde entra o bico de injeção direta. Esse é o duto da vela e esse é o bico injetor que entra dentro da câmara de combustão. Então, esse motor tem aquela admissão estratificada, né? Com a injeção aqui na lateral. Essas são as válvulas de admissão. Então essas válvulas abrem, o ar entra fazendo um movimento circular, turbilhonado, e aí o diesel é injetado, né? Então o ar entra mais para esse canto, e o diesel é injetado deste canto, e aí ele é misturado, e aí ocorre a combustão pela vela. É chamado de admissão estratificada. Então esse aqui é um cabeçote, por exemplo, de um 3.6. Também teve 3.2 de injeção direta, só que no Brasil só vieram os 3.6, né? Então só tinha o 3.6. Então vamos pensar que esse aqui é um 3.6. Ó, deste lado também, aonde entra os bicos. Esses bicos que tem que atravessar todo o cabeçote, vindo daqui e lá, ele é bem compridão. E esse aqui é bem curto, né? Que só vem aqui. Então esse aqui é o de injeção, 24 válvulas de injeção direta, né? E o próximo aqui, né?
Esse é um 24 válvulas de injeção indireta, ele não tem aquele duto de injeção direto, ó, tá vendo? Ó? Não tem, só tem o buraco da vela ao centro. Então vamos pensar que esse aqui é um 3.2, que também veio para o Brasil, né, de injeção indireta e 24 válvulas. Também tem diferença nas galerias de água, né? Ó, também a câmara de combustão é no cabeçote, né? Não é igual aos 12 válvulas. Então tá aí as diferenças dos cabeçotes, né? Tiveram cabeçote 12 válvulas, 24 válvulas de injeção indireta e 24 válvulas de injeção direta. Então esses são os 3 tipos de cabeçote VR6. Aqui um cabeçote 24 válvulas olhando por cima, né? Então ele só está com as molas, né? Ele está sem os balancins. Esses 24 válvulas já usa aquele sistema de tucho hidráulico com balancim roletado, que faz aquele efeito gangorra, né? Que exige menos esforço do comando de válvula para acionar a válvula, né? Tem menos desgaste, ele dura mais e rouba menos potência do motor. Então é um sistema que ele é mais vantajoso, né? Mas para dar uma manutenção ele é mais complicado, precisa de bastante atenção, por exemplo, de uma retífica, né? Na hora de usinar a sede das válvulas, né? Porque se a válvula subir mais do que pode aqui, né? Por exemplo, se eu usino a sede lá embaixo, ela sobe um pouquinho, já estrangula a válvula, porque dá um calço no tucho, né? Naquele sistema de balancim roletado com o tucho, e o motor fica travado, né? Então é um sistema que precisa tomar mais cuidado na hora de reparar. Mas quando está funcionando, novinho, tudo funcionando, ele só tem vantagens em relação àquele antigo 12 válvulas, né? Que é o comando rola em cima do tucho hidráulico. Tem mais desgaste e rouba mais potência do motor, né? E tudo isso reflete em consumo de combustível também, né? Porque a engenharia ela está sempre procurando eficiência, né? Então tá aí, tá sem os comandos, tá sem os tuchos, tá sem os roletes, né, os balancins roletados, mas a gente consegue ver como que é as válvulas. Repare, tem 2 válvulas aqui e 2 ali, né? 2 aqui, 2 aqui. É diferente, né? É um motor bem diferente, né? Tem válvulas que são mais compridas que outras. A gente vai ver melhor isso em outra foto. Aqui por cima é mais difícil de enxergar, mas tem uma outra foto que a gente vai ver melhor. Aqui, agora montado com o comando, com tudo, né, com os tuchos lá, com os balancins roletados, completo, só está sem a tampa, né? E repare as velas, né, como elas têm inclinação. A desse cilindro aqui, ela está inclinada para ele. A desse aqui está inclinada para ele. Então elas têm inclinação, apesar de ser no centro, né? Tem aquela pequena inclinação do V do motor, né? Essa é a lateral do escapamento, né? Essa aqui é da admissão. Então, montado um 24 válvulas aqui. Ele usa... Bicho, hoje está faltando as palavras aqui. Ele usa os mancais aqui, né? Do comando, né? Fixos, né? Então não faz parte da tampa, né? A Volkswagen adora usar a tampa para prender o comando. Esses motores não, eles são mais antigos. Eles ainda não tinham essas tampas que já continham os mancais fixos dos comandos. Então eles tinham os mancaizinhos, cada comando, né, tinha o seu aqui, então tinha vários, né? Eu acho desse jeito aqui muito melhor do que usar a tampa, a própria tampa, para fazer essa fixação dos comandos. Aqui de novo um 24 válvulas, só que agora a gente está olhando ele do lado da admissão. A gente tinha olhado ele do lado do escapamento, né? Então tá aí, aqui onde está com a bomba de água, ó, a polia da bomba de água, só que está sem a vareta de olhar o óleo, né? Ó, ela desce lá dentro do cárter, né? É desse lado. Tá sem o trocador de calor do óleo, mas ele vai preso aqui com o filtro, né? Vai tudo aqui. E ó, como eu falei, como os coletores de admissão, né? Os orifícios são bem parecidos. Vocês conseguem ver diferença? Tem diferença. Esse aqui é mais ovalado, esse aqui é mais quadrado. Esse aqui é o cilindro que está próximo, esse aqui é o cilindro que está lá do outro lado. E onde vão os bicos injetores também? Esse aqui é o bico que vai no cilindro que está aqui desse lado, e esse aqui é o orifício onde vai o bico que está lá do outro lado, né? E esse aqui é um sistema de injeção indireta, né? Então tá aí. Como que é o lado da admissão. Então tem bastante diferença aqui no 24 válvulas se a gente comparar com 12 válvulas, né? Lembra, 12 válvulas, o cilindro que está próximo é redondo. Desculpa, é oval. E o que está longe é redondo. Esse aqui é o contrário, né?
O ovalado é mais o que está longe, o mais perto é quadrado, né? Então tem essas pequenas diferenças. Aqui a gente olhando ele por trás, só que sem a tampa, né? Então a gente consegue ver parte da distribuição. Aqui é o virabrequim, onde vai preso o volante. Tem a corrente que sobe aqui para a engrenagem que toca a bomba de óleo. Aqui tem uma outra engrenagem que sobe outra corrente que toca os dois comandos. Esse aqui já é um motor que tem duplo variador de fase. Então esses aqui são os sensores que tem cada variador. Esses aqui são as duas solenoides que controlam a passagem de óleo para cada variador, né? Então é um motor mais moderno. Os primeiros não tinha nada disso, né? Era só uma tampa aqui fechando sem nada. Então, o que mais que a gente consegue ver aqui? Esse parafuso aqui é do tensor da corrente, ó, tá vendo essa corrente? Tem um pistãozinho aqui que empurra uma parte plástica aqui, ó, a gente consegue ver desse aqui, ó, né? O tensor desse, deixa eu dar um zoom aqui. Tá vendo? É um pistãozinho que empurra essa parte plástica aqui e deixa a corrente tensionada. Por que isso? Por que existe esse pistãozinho que fica empurrando a corrente? É igual uma corrente de bicicleta, de moto, né? Esses pininhos de aço aqui, com o tempo eles vão gastando, né? E eles vão gastando, eles vão ficando folgados. E se eles ficam folgados, a corrente ela fica maior, ela cresce, né? Então, se não tivesse esse pistão empurrando a corrente para deixar ela tensionada, ela ia ficar bamba, né? E poderia até escapar. E aí o motor quebrar. Então, por isso que tem esses pistões que tensionam a corrente. Para corrigir essa folga que elas vão ganhando com o tempo, com o desgaste que elas vão tendo, mas elas não quebram, né? Quebrar uma corrente acontece, mas é uma coisa assim muito difícil, né? O motor já vai estar com uma quilometragem muito avançada, né? As correntes elas são bem mais resistentes, robustas que uma correia dentada, por exemplo. Então aqui está o de cima que a gente não consegue ver. Aqui é um cavalete de água aqui, né? Tá vendo? Vai uma mangueira aqui, vai parafusado aqui, né? Um cotovelo de mangueira. Então pode ser até um retorno de água de cabeçote aqui. Vamos ver outra foto. Aqui é aquela engrenagem da bomba de óleo que liga a corrente que vem de baixo com a corrente. Ele está de ponta cabeça aqui. Vou até virar aqui, deixa eu virar. Pronto, agora está certo. Então essa é a corrente que vem do virabrequim lá de baixo, toca o eixo da bomba de óleo. E aí vem a de cima que sobe lá para os comandos. Tá vendo que quebrou aqui? Era comum quebrar esse pino aqui nos 3.6, nos primeiros, acho que 2006 e 2007, veio com um problema de fábrica, esse parafuso que prendia essa engrenagem nessa de trás quebrava. E aí o motor acabava quebrando também, ou ficava desse jeito aqui pendurado, fazendo um barulho muito feio, funcionando muito mal. Então era um problema que tinha nesse 3.6. Tá aí, achei uma foto disso. Agora olhando por baixo com a bomba de óleo, então essa bomba de óleo ela sobe, aqui está aquela engrenagem da bomba de óleo, que tem aquelas duas que eu falei que quebra o parafuso, ela tem um eixo aqui dentro que toca o eixo da bomba de óleo. Então daqui da bomba de óleo sobe um eixo lá em cima, que tem um outro eixo aqui, que está sendo tocado pela corrente, que está aqui, ó, a corrente aqui, ela sobe, toca essa engrenagem, que toca esse eixo, que toca esse outro eixo, que toca a bomba de óleo. Então é uma bomba de óleo meio estranha, né? Tá aqui o pescador, já está integrado a ela, e aí ela pressuriza o óleo aqui, ó, aqui para dentro nessa lateral do bloco. Então tá aí como que é a bomba de óleo dos motores VR6. Ó, o filtro, já é um motor mais moderno, tá com filtro de refil, de plástico até, ó, tá vendo? Tá com bomba de direção hidráulica também aqui, ó, esse aqui é uma bomba de direção hidráulica. Vamos ver outra foto. Aqui a bomba de óleo, tirou ela aqui de baixo, né? A gente consegue ver o eixo que sobe lá para cima, que tem contato com o outro eixo, né? Então, isso aqui é a bomba de óleo. Como que é presa a bomba de óleo aqui. A gente consegue ver bem o eixo que sobe no bloco, né? A roda fônica, a gente consegue ver bem também ela nessa foto. Infelizmente não dá para ver o sensor que faz a leitura, né? Aqui eu peguei uma foto, são de pistões forjados e bielas forjadas, mas eu peguei essa foto só para a gente ter uma ideia de como que é a inclinação desses motores.
Como esses motores VR6 eles são um bloco e um cabeçote só, a inclinação acaba ficando no pistão, né, essa correção. Então, olha como que é o pistão. Ele é inclinado, né? Então tem pistões que a inclinação é de 15 e tem pistão que a inclinação é de 10,5. Então tá aí. Como que é interessante, né, os pistões desses motores VR6 aqui. Outra foto. Esse aqui já é um pistão original, não é forjado, né? Então eles são 3 anéis, né? O raspador e os 2 de compressão, mas olha o pistão. Ele não é plano, né? Ele tem, a inclinação vem nele, né? Então uma das sacadas desses motores VR6 para eles poderem existir está no pistão, né? Olha como que é o pistão. Bem interessante, né? Um pino pequeno, né? Motor aspirado, não precisa de ser reforçado essas peças, né? Aqui vou dar um zoom, tem um recorte de um cabeçote para a gente ver como que é. Aqui vamos supor é a válvula de escapamento, de admissão, vamos supor, e essa aqui é de escapamento. Então a admissão entra aqui, ó o tamanho da válvula de escapamento, porque o comando está lá do outro lado, então a válvula tem que atravessar todo o bloco, chegar lá na outra lateral. E olha o tamanho do duto, né, de escapamento, atravessa todo o cabeçote, né, e vai lá para o outro lado, né. Do mesmo jeito que tem um duto de admissão pequeno e um duto de escape longo, também existe o contrário. Existe um pistão deste lado que tem um duto de escapamento pequeno e um duto de admissão gigante para o lado de cá também. O contrário também tem, né? Então, olha como que é as válvulas. Então, sempre nos motores VR6 tem uma válvula que é menor e uma válvula que é maior, né? Então, vamos supor que esse aqui é o comando de escapamento, né? Então, os pistões, os cilindros que ficam deste lado de cá, da admissão, ele tem essas válvulas de escapamento gigantes, né? Bem interessante, né? E do mesmo jeito, esses pistões, né, que tem a admissão longe aqui do coletor de admissão, também tem as válvulas gigantes. Então, deste lado aqui, as válvulas de escape são pequenas, são grandes, e a admissão... depende, né? Deixa eu ver aqui. Escape, admissão. Aí o outro vai... É sempre igual. E aqui tá um tucho, né? Então tá aí, ó, como funciona. E o balancinho aqui. Então provavelmente esse aqui é um motor 24 válvulas, né? Porque os 12 válvulas, o comando ia rolar diretamente em cima da válvula. E não é, né? Esse aqui tem balancinho roletado e tucho. Então esse aqui é um 24 válvulas. Então tá aí o recorte dele, né? Como que é. A gente consegue ver bem que tem uma válvula que acaba sendo bem maior do que a outra, porque ela tem que atravessar todo o cabeçote para chegar no pistão que está na outra extremidade. Aqui um pistão, também original, com aquele ressalto. Esse aqui provavelmente é do 12 válvulas, né? Tá vendo? As cavas só tem duas, né? Duas válvulas, é o 12 válvulas. Ele é faceado com a face do cabeçote e a câmara de combustão é nele, né? É aquele cabeçote que é plano, né? E parte do pistão também é plano, né? E mesmo assim ele só tinha taxa de 10:1, né? Nem era tão grande. Transformador, né? Já em 96, como eu falei, já abandonou o distribuidor e passou a usar transformador. Então tá aqui as 6, né? Aqui saíam 6 cabos e aqui em cima 3, né? Saíam 3 cabos aqui embaixo, 3 cabos aqui em cima. Esquentava, então eles colocaram uma plaquinha de metal aqui para refrigerar, né? Aqui onde vinha o chicote para fazer o controle da ignição, né? Mas já era aquele sistema que disparava os dois ao mesmo tempo, né? Não tinha controle unitário de cada cilindro. Ele disparava esses dois, disparava esses dois, disparava esses dois, né? Então a vela sempre acabava dando uma centelha num pistão que não estava em fase de explosão, né? Como todos desse sistema usavam, né? Não era só o VR6. Uma bobina individual, né? Os últimos já usavam bobinas individuais, aí sentia um controle bem mais preciso, né? Só dava a centelha no pistão que ia ter a combustão, né? Então até poupava mais, né, o sistema, né, porque não exigia tanto. Um coletor de escapamento, coletor de escapamento de um 12 válvulas, né? Pela geometria circular aqui eu já sei que é do 12 válvulas, né? Tem uma que é mais redondinha, outra que é mais ovalado, né? E também muda a distribuição, né? Vamos pensar o 12 válvulas, aqui é o escape, estão juntinhos, dois no centro e 2 no canto, a admissão muda, né? É uma sozinha no canto, mais duas aqui, mais uma sozinha no canto.
Então os 12 válvulas, eles têm diferenças, né, tanto na admissão quanto no escapamento. Os 24 válvulas não, são bem igual, né, a admissão e escapamento é bem parecido. Aqui teve uma evolução no coletor de escapamento, como eu mostrei na foto anterior, vou até voltar, é uma peça só. Essa aqui é a primeira geração. Depois mudou, eles passaram a usar 2 peças, né? Cada 3 cilindros um coletor, depois mais 3 outro. Então mesmo sendo 12 válvulas, eles passaram por essa evolução no coletor de escapamento, passaram a usar 2 coletores, né? Provavelmente por algum problema de trinca no coletor, vai saber, né? Aqui a gente consegue ver agora a dianteira do motor, a correia de acessórios, só que com bomba de direção hidráulica. Eu mostrei uma foto lá no começo que não tinha bomba de direção hidráulica, acabava no compressor de ar-condicionado. Agora esse aqui não, esse aqui é mais antigo, ele tem a bomba de direção hidráulica. Então isso aqui é a bomba de água, o alternador, o tensor, o ar-condicionado, o compressor e a bomba hidráulica. E aqui a polia do virabrequim. Então tem essas duas versões, né? Com a bomba hidráulica e sem a bomba hidráulica. Quando não tem a bomba hidráulica, tem 2 polias de encosto aqui da correia, aqui, 2 rolamentos aqui. É isso que muda. Aqui vamos pensar num 3.6, é a bomba de alta pressão. Como ele é de injeção direta, ele tem aquele bico que entra dentro da câmara de combustão, então ele precisa dessa bomba de alta, o pessoal chama de bomba de alta, que pressuriza a gasolina, no caso, a grossura da mangueira, até duto de metal, né? Bem mais do que uma bomba de combustível daquela que vai dentro do tanque lá, né? Uma bomba de tanque no máximo vai chegar o quê? Uns 10 bar, né? Nem isso, né? Um carro normal chega, né? Uma bomba dessa aqui passa de 200 fácil, né? Então é um sistema com uma pressão muito mais alta, né? Então precisa de mangueiras bem mais reforçadas. E tem um detalhe, esse sistema de alta é tocado pela corrente de distribuição. Então nos motores que tem injeção direta, como os últimos 3.6, ele usa essa bomba de água, é tocada pela corrente de distribuição. Então vai ter uma engrenagem a mais nesse motor, com um lobby de comando nessa engrenagem que vai tocar essa bomba. Então esses motores de injeção direta, eles têm algumas diferenças, né? Uma delas está aqui, né, no sistema de alta. Aqui, ó, essa engrenagem aqui, ó, ela só tem no motor de injeção direta. Então a bomba está aqui, a gente não consegue ver, mas a gente consegue ver ela. Então tem um lobby aqui, ó, tá vendo um lobby? Então só os motores de injeção direta têm essa engrenagem. Os outros não, a corrente desce aqui, né, de volta para a polia aqui da bomba de óleo. Esses não, esses aqui tem essa engrenagem a mais, que ela toca a bomba de alta pressão de gasolina. Aqui está sem a tampa, a gente consegue ver bem a distribuição, né? Desde o virabrequim, o pistãozinho que tensiona a corrente, a engrenagem aqui que toca o eixo lá da bomba de óleo, que também toca essa outra engrenagem que sobe aqui para os comandos, os duplos variadores, né? As selenoides que controlam a pressão de óleo para eles, a engrenagem da bomba de alta. Normalmente, a bomba de alta pressão de combustível é tocada pelo comando de válvulas, né? Ela vai lá em cima da tampa, né? Ou atrás do comando. Nessa época aqui, eu não sei porque a engenharia da Volkswagen não fez dessa forma. Eu não sei se eles ainda não tinham chegado nessa solução de usar o comando. Eles usaram a corrente. Eu achei bem diferente, né? Eu não sei se pelo VR6 ser um motor antigo, eles preferiram fazer dessa forma, adaptar aqui que era mais fácil. Sei lá, fizeram desse jeito aqui meio diferente, né, do atual, do habitual, né? A gente consegue ver o pistãozinho aqui que empurra a corrente de cima, né? Aqui tem um que empurra a corrente de baixo, aqui tem um outro que empurra de cima. Essas peças plásticas aqui com esse polímero aqui, elas são usadas porque elas não deterioram nem a corrente e elas também são resistentes ao atrito, né, à fricção, né? Então elas duram bastante. Ó, tem uma aqui em cima que tensiona aqui, então a corrente fica passando por ela, né? Então, e aqui tem outra, então são 3, uma aqui embaixo, uma aqui, uma lá em cima e 2 tensores. O retorno de óleo dos cabeçotes é aqui por trás, né, já para lubrificar esse trem de engrenagem, né, lubrificar as correntes, né, então o retorno vem por trás. O retorno que eu falei é o de cima ali, né, onde estão os balancinhos. Aqui o cotovelo de água, né, tá com a boca da mangueira aqui, com o outro cotovelo, ó, o sensor. Aqui é onde vai a válvula termostática, né, a carcaça da válvula termostática.
Então tá aí o motor com a parte de trás aberto, né? A gente consegue ver bem e é um motor de injeção direta por causa desta engrenagem. Aqui a válvula termostática, né? A parte de trás é um 24 válvulas, o coletor, né? A gente consegue ver até as válvulas lá dentro, ó, tá vendo? Esse aqui é a parte de admissão. Então essas aqui são as válvulas de admissão. Olha o tubo que vem lá da bomba de água até aqui atrás na carcaça da válvula termostática, né? Lembra até os Gol aqui no Brasil, né? Os motores EA111. Muitos motores, não é só o EA111, muitos motores da Volkswagen dessa forma, né? Tem a bomba de água lá na frente, aí vem um tubo de plástico, né? Que liga ela aqui atrás na carcaça da válvula termostática. Aí na carcaça tem a válvula termostática, tem o termômetro, né? O sensor de temperatura, tem os cavaletes, né, de mangueira, né, de entrada de água. Essa aqui é de entrada, essa mangueira que vem aqui de baixo, ela está trazendo a água fria do radiador aqui, ó, e ela entra aqui e entra para o bloco, depois sobe para o cabeçote, aí retorna do cabeçote, e aí retorna nessa outra aqui, e essa retorna água quente para o radiador que está aqui na frente do carro, né? Então é assim, é um sistema bem comum usado na Volkswagen, né? Consegue ver até os bicos aqui, né, onde entra os chicotes dos bicos, né? Então essa foto era para a gente ver a carcaça da válvula termostática e as mangueiras, né? Como que é o fluxo de água nesses motores, né? Ele é todo feito por trás aqui nesse cavalete, né? E só tem um tubo que liga lá na bomba de água, a parte traseira, com a bomba de água lá na frente. Aqui um 24 válvulas, a gente consegue ver os tubos de gasolina. Então a entrada é aqui, aqui tem um bico de injeção, eu imagino que é indireta. Aqui tem outro, então ele sobe aqui, vem desse de cima. Esse que está mais alto aqui, ele leva a gasolina lá no que está do outro lado. Aí ele desce, esse aqui joga nesse que está aqui desse lado. Aí esse que está aqui em cima joga lá do outro lado. Esse que está aqui embaixo joga nesse que está mais perto e assim vai. Tem um regulador de pressão aqui, daquele tipo de membrana, e volta. Então esse já é um sistema mais antigo e tem até retorno, né, para o tanque. Então a linha que entra para os bicos, o regulador e o retorno. Aqui está com os dutos de admissão tampados, né? A bomba de água também está tampada, está sem o tubo, né? Aqui onde vai mangueira para resfriar o óleo, naquele trocador de óleo que vai nessa lateral, vai aqui nesses dutos, tem até um papelão aqui na lateral onde vai o óleo. Ele tá com a bomba de água, só que está sem a polia. Ó, já é um motor mais moderno, tem bobinas individuais, né? Se eu não me engano, a partir de 2003 ou 2004, esses motores passou a usar bobinas individuais. Se eu não me engano, foi nesta data. Só que esse aqui não é tão novo, ó. Tampa de metal, né? Tampa de alumínio. Os mais novos já usavam tampa de plástico. Essa foto era para a gente ver mesmo a tubulação, a tubulação de gasolina, né? De injeção indireta, né? Injeção indireta. Agora os bicos de injeção direta. Esses são os bicos mais próximos, né? Por isso que eles são pequenininhos, eles estão deste lado do coletor de admissão, né? Então eles entram dentro do cilíndrico que está próximo, e esses mais compridos é aquele cilindro que está mais longe. Então como ele tem que entrar lá dentro da câmara de combustão, então eles são bem compridos, né? Porque eles têm que atravessar todo o cabeçote para chegar no cilindro que está lá do outro lado. Então tá aí, 6 bicos de injeção direta. Eles são chamados de FSI, né? FSI. Ixi, é a última foto? É a última foto. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar sobre esses motores. No final, a Volkswagen até parou de usar o nome VR6. Eu não sei se tinha algum problema em usar o nome VR6. Ela começou a usar só V6. E era vendido como V6. Eu lembro aqui no Brasil, os Touareg, quando vinha com motor V6, era esse motor VR6 3.6 de injeção direta. E vinha lá escrito no site da Volkswagen que era motor V6, né? As Porsche Cayenne também, quando vinha as primeiras, né, com motor 6 cilindros, era V6 também, mas era o VR6. Eu não sei por que a Volkswagen abandonou a nomenclatura VR, né? Mas era exatamente o mesmo motor, né? Só começou a chamar de V6. Não sei se tinha algum problema de marketing, o que aconteceu aí que ela mudou, né? Começou a chamar eles de V6, mas é o VR6 de sempre, né? Então é isso, pessoal. Queria falar um pouco sobre esses motores. Acho que é só isso. Até o próximo vídeo.